Vida de oração, dificuldades na vida de oração, potências da alma. O que é que tudo isso tem a ver com a verdadeira busca da vida interior? Você tem um desejo de crescer em sua oração. Você tem um desejo de crescer na sua intimidade com Deus e saber mais sobre isso? Fica aqui no vídeo até o final e nós vamos conversar mais sobre isso. Paz e bem, eu me chamo Padre José Adriano Brasil e sejam todos bem-vindos mais uma vez a mais um episódio da nossa série sobre a vida de oração. Aproveito, como sempre, para lembrar que se você ainda não é inscrito no canal, faça sua inscrição, habilite as notificações e compartilhe este vídeo, sim, compartilhe este vídeo com várias pessoas e assim você vai estar fazendo este apostolado de evangelização crescer. Deus te abençoe e te agradeço muito, viu? Não esqueça de se inscrever no canal. Bem, depois dos primeiros episódios, introdutórios sobre o princípio da vida de oração, aquelas 3 primeiras séries que abordaram um pouco das realidades iniciais da vida de oração, no que diz respeito ao desejo de querer rezar, buscar o lugar, a importância da palavra de Deus neste processo e, na verdade, durante todo o processo da nossa vida de oração. Hoje nós vamos explorar uma temática que é as dificuldades sobre a vida de oração. Esta é a maior queixa de muitas pessoas que a gente vê, de muitas pessoas que eu atendo, a dificuldade de manter uma frequente vida de oração em meio a todos os desafios diários. E o pior e o mais grave, muitas vezes, é que essas pessoas vão levando uma vida normal, vivendo desta forma, de rebotes e rebotes, de tempos e tempos, e muitas vezes esquece da necessidade real, concreta, de firmar uma vida de oração com o Senhor. E o que é mais grave, muitas vezes, dentro da liderança da nossa igreja, essas pessoas continuam assim. E aqui é interessante a gente entender que para falar de Deus, para conduzir pessoas a Deus, é preciso ter a experiência com Deus. E muitas vezes vai ficando uma coisa como no automático, no piloto automático, que as pessoas vão esquecendo que também necessitam de oração. E o que é pior, vão fazendo daqueles momentos de oração, muitas vezes em comum, muitas vezes junto com os outros, como um alimento pessoal, O próprio termo já diz, a oração pessoal, ou seja, é o meu momento, não o meu momento com o povo, não o meu momento com o meu grupo, não o meu momento com a minha pastoral, não o meu momento com o meu movimento, não. Esses momentos também são importantes e também são fundamentais no nosso crescimento espiritual, mas eu preciso do meu momento. E se tratando de liderança, eu preciso do meu momento com o Senhor para dar continuidade, E aí a gente lembra daquele evangelho de São Lucas, o capítulo 6, versículo 36, que diz assim: pode um cego guiar outro cego? Não cairão os dois no buraco? Então a gente precisa entender de uma vez por todas, e eu estou aqui para tentar, te ajudar também a entender isso, que nós precisamos sim desenvolver, sim, persistir, sim, iniciar, continuar o nosso processo de vida de oração. Então, nós precisamos entender que nós temos que estabelecer com Deus este caminho de oração. Nós precisamos estabelecer com Deus esta amizade, E esta amizade vai nos fazer crescer. E eu falo aqui de modo muito especial para nós que cremos, Falo aqui de modo muito especial para nós que acreditamos nisto, em Cristo Jesus. Então, é preciso conhecer este amigo, este Senhor, este Salvador. Por isso, eu vou começar esse momento de hoje, esse episódio de hoje, que é o 4º episódio, falando sobre as potências da alma, apresentando para vocês um livro, Esse livro aqui, As Dificuldades da Vida de Oração, de um monge trapista chamado Eugênio Boylan, certo? E, na verdade, esse livro tem sido uma grande inspiração,
nesse projeto inicial aqui no canal de trazer essa temática para nós, né? Então, é um dos livros que nós estamos usando, né? Um livro do Cultor de Livro, a editora Cultor de Livro. Você pode encontrar nas melhores livrarias católicas aí no país inteiro. Muito importante, muito importante. E aí a gente vai, a partir das temáticas abordadas também neste livro, na experiência do monge e também naquilo que a gente no cotidiano e na vida da igreja vai aprendendo, vamos desenvolver aqui a nossa temática, tá certo? Então, mais uma vez, te lembrando, não esquece de se inscrever no nosso canal aí e também curtir o vídeo, tá certo? E compartilhar, também colocar aí nas mensagens, no vídeo aí também, estou aprendendo a rezar, quero continuar aprendendo a rezar, preciso da vida de oração, né? Então vai também aí comentando. Então, o episódio de hoje nós vamos falar sobre as potências da alma, né? Não entraremos em si nas dificuldades neste momento, mas sim nas faculdades humanas que o Criador nos deu e que nos auxiliam nesta conexão, nesta interiorização com o próprio Senhor, né? Então nós somos seres humanos. É muito importante também na vida de oração. Os grandes mestres da vida de oração da igreja vão sempre enfatizar isso, né? A nossa vida, a nossa conexão com Deus, né, faz parte de todo o nosso ser, ou seja, corpo, alma e espírito, né? Então, nós unimos tudo aquilo que a gente compreende como o nosso ser nesse caminho de oração. Né? Então, eu não vivo uma vida à parte. Essa, na verdade, é uma das grandes dificuldades dos fiéis, né? De perseverar na vida de oração diante das decepções pessoais, das decepções humanas, porque muitas vezes se tem a ideia de algo separado, né? Então, de algo desassociado, e não. A nossa vida está associada, a nossa vida é uma vida associada e nós precisamos, com tudo que nós temos, corpo, alma, mente e espírito, nós precisamos desenvolver este caminho. Bem, tecnicamente falando, nós podemos dizer que o ser humano é um animal racional, tá certo? E tem em comum com os animais irracionais a capacidade sensitiva e o apetite dos sentidos. E, ao mesmo tempo, tem em comum com os anjos a inteligência e a vontade. Então, a gente vai trazendo essas realidades que também a gente precisa entender no nosso caminho de oração, né? Então, como os animais irracionais, nós temos também a capacidade sensitiva e o apetite dos sentidos, dos desejos, mas também em comum com os anjos, Deus nos criou assim, eis a nossa diferença, né, seres humanos, com os anjos e a vontade e a inteligência, né? Ou melhor, a inteligência e a vontade nesse grau, né? Nessa direção. Em estado de graça, torna-se participante da natureza divina. O homem, o ser humano, em estado de graça, torna-se participante da natureza divina e é enriquecido com o poder de conhecer, amar e amar a Deus, né? Pela fé, esperança e caridade. Então, o estado de graça nos dá este poder de conhecer e amar a Deus. Por isso que nós devemos buscar uma vida longe do pecado, uma vida fora do pecado, para cada vez mais crescer em intimidade com Deus. Aqui eu abro um parênteses importante, né, nesse nosso colóquio aqui sobre a vida de oração, né, sobre essa direção espiritual. Muitas vezes a gente escuta dos fiéis que não conseguem desenvolver uma vida de oração. Muitas vezes essa dificuldade está também atrelada a uma vida de pecados, né? Então muitas vezes se quer ao mesmo tempo ter uma vida com o Senhor, ter uma intimidade com o Senhor, mas não abandonar certos pecados, né? Então, assim, é preciso essa conversão. Claro, aqui a gente entra num outro campo, que é o campo do pecado, isso pode ser depois uma outra série, com a graça de Deus, mas existe todo um caminho para isso, esse processo de conversão, mas a gente precisa entender isso na nossa vida. Então nós temos que ter o desejo, a intenção de querer ter uma vida reta, de se desvencilhar de tudo aquilo que é pecaminoso,
para em si construir uma intimidade com Deus. Porque, de fato, o pecado nos tira a graça de Deus. Há pecados, né, os pecados mortais, de maneira especial, nos tiram desta graça de Deus. E aí a gente está vendo aqui que a graça de Deus, né, o ser humano, sobre a graça de Deus, ele tem o poder de conhecer e amar a Deus. Então é sobre a graça de Deus que nós fazemos isso, certo? Então, enfim, todo o seu conhecimento natural, todo o conhecimento natural do ser humano depende do trabalho dos seus 5 sentidos, né? Ou seja, do seu instinto sensorial. Mas há 2 sentidos internos que serão objetos da nossa reflexão aqui, a princípio, para a gente entrar nas potências da alma, porque tudo isso são as potências da alma, que é a imaginação e a memória. A imaginação e a memória. Além destas faculdades de conhecimento sensível, há também a importantíssima faculdade do desejo sensível, certo? Do desejo sensível, chamada apetite sensível, a qual desejam qualquer objeto bom ou atrativo que os sentidos apresentam, quer de forma real, quer de forma imaginária. A filosofia vai chamar isto de paixão, isso, né? A paixão. E é o apetite que engloba todos os impulsos em direção ao objeto desejado, certo? Despertado por qualquer sentido, por qualquer um dos nossos sentidos. Mas espera aí, padre. O que é que tudo isso tem a ver com o meu desejo de rezar? O que é que tudo isso tem a ver com o meu desejo de conhecer a Deus? Eu lhe digo, calma, e nós vamos chegar lá. Por exemplo, quem aqui nunca passou por essas 2 situações? A primeira, quando começa a rezar, lhe vem inúmeros pensamentos, diversos, que lhe atrapalham, que lhe atormentam, né, que lhe tiram ali daquela realidade. E eu falo tanto de barulhos externos e situações externas, daqui a importância também do lugar, né, para se rezar, mas sobretudo os barulhos internos, porque às vezes, mesmo no lugar adequado, silencioso externamente falando, mas o nosso interior, a nossa mente não para. E aí aqui existe um grande perigo dos nossos dias e do nosso século atual, que é o acúmulo e o estímulo de atividade cerebral que nós temos, que é tão imenso, que realmente parece que quando a gente para, quando a gente descansa, quando a gente senta com esse propósito de rezar, de descansar, a nossa mente não para, né? E isso se torna uma realidade, uma dificuldade, muitas vezes, na vida de oração. Então, isso tem a ver com a imaginação, isso que nós estamos falando aqui, com as potências da alma, com a memória. E um outro assunto, né? Um outro exemplo é se tratando, como eu já falei, dos pecados, né? Muitas vezes a gente está, mas vem aquele pensamento pecaminoso e de repente aquele pensamento contaminoso nos tira do norte ali, daquele momento de oração. A gente tenta muitas vezes se livrar, às vezes a gente alimenta aquilo e aquilo acaba se tornando um plano e a gente executa, aí vem a gravidade, né? A gente acaba realmente pecando, enfim. Isso são 2 exemplos de algo, né, de coisas que acontecem através da nossa imaginação, da nossa memória, que muitas vezes nos desestimulam no caminho da vida da oração. Ora porque a gente se sente indigno, pecador, ora porque a gente, de fato, não sabe lidar com aquilo, não aprende a lidar com aquilo e não busca a ajuda, né, de um padre, de um sacerdote de maneira especial, né, para lidar com aquelas questões, né? A vida sacramental da confissão, o sacramento da reconciliação é importantíssima nesse processo de vida interior, né? Porque a gente, embora confissão é uma coisa, direção espiritual é outra, aconselhamento é outra, né? As pessoas muitas vezes misturam tudo, é importante a gente entender isso e eu estou deixando claro isso aqui, né? São coisas diferentes, mas a busca pelo sacramento da reconciliação é importantíssimo, porque vai, primeiro, nos devolver o estado de graça, sacramentalmente falando, e vai também fazer com que a gente converse ali, com que a gente
coloque ali, ponha para fora ali. De repente, a gente, na palavra daquele sacerdote, no aconselhamento, na penitência daquele sacerdote, a gente encontre uma luz para trilhar um caminho. Então, quem nunca passou por essas situações, né? Quem não passa por essas situações? Então, tudo isso faz parte desse processo que nós estamos aqui. Isso tudo acontece primeiro pelas disposições que temos ao pecado, né? A famosa concupiscência que São Paulo vai nos ensinar, aquela inclinação que nós temos ao pecado. Mas muitas vezes nós não vencemos essas situações e crescemos na nossa intimidade com Deus, na nossa busca com Deus, porque primeiro, como eu falei, não buscamos a graça de Deus através da reconciliação, né, através do sacramento da penitência, através da vida da oração, da fé, da esperança, da caridade, ou seja, uma vida sacramental, e pela falta de conhecimento. Então, nós queremos, com esse episódio aqui, com esse momento aqui, trazer um pouco dessa direção para você, para que você também possa, a partir dessas dificuldades, aí é muito interessante o que o livro vai trazendo, que a vida também da igreja vai nos ensinando, né, e a própria vida de Cristo Jesus, que nós precisamos ir passando por essa dificuldade. Ora, Jesus disse assim no Evangelho: quem quiser seguir-me, tome sua cruz e siga-me. Muitas vezes a gente entende a cruz somente como um sofrimento de uma doença grave, como um desespero, mas também será que as nossas dificuldades humanas, inclusive em persistir numa intimidade interior com Deus, também não se tornam um caminho, né, doloroso, né, um caminho de cruz onde a gente vai se desvencilhando, onde a gente vai deixando, aprendendo, caindo, né, se levantando, aquela verdadeira via cruz que nós vamos trilhando até chegar à nossa morte, para daí passar pela ressurreição.